Boa tarde a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar nesse instante o nosso estudo da tarde de hoje sobre a obra Nosso Lar. Como de costume, vamos fazer a prece de abertura, a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódios, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, já morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Bom, meus irmãos, estamos iniciando nesse instante os nossos estudos da tarde de hoje e nós temos como tema o capítulo 26 do livro Nosso Lar. O capítulo 26 do livro Nosso Lar tem o título de Novas Perspectivas. Ok? Recapitulando o capítulo anterior, vamos nos lembrar que André Luiz estava, digamos assim, na iminência, né, de se deslocar para um novo ministério em regime de visita de conhecimento, né, e com a intenção de se aproximar das atividades desse ministério lá em Nosso Lar e, quem sabe, encontrar um posto de serviço. Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Elísias, acompanhei Rafael, que foi o amigo da mãe de Elísias, que ela chamou para que é trabalhador, né, do ministério, para que levasse ele e apresentasse os serviços lá, convicto de que iria não às visitas de observações, mas de aprendizado útil e serviço. Porque a mãe de Elísia chamou a atenção, no final do capítulo anterior, André Luiz, quando ele chegasse lá, ele não replicasse o velho hábito dele de sair fazendo perguntas por mera curiosidade ou sede de conhecimento, mas que estivesse atento à natureza do serviço realizado, ao serviço realizado, no sentido de identificar um ponto ou um trabalho que se encaixasse, digamos assim, ou se aproximasse ah, das possibilidades dele de trabalho, né, e de serviço, e de doação, né? Experimentava novo gênero de atividade mental. Exatamente, ao invés de ficar criando aquela expectativa, alimentando aquela expectativa mental, a curiosidade sobre o que vai encontrar, né? Construindo expectativas, não. Ao invés dessa atmosfera mental de excitamento, dessa vez, até mesmo observando a postura do Rafael, ele se entregou à introspecção. Dava-me todo a oração, pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que não me faltasse trabalho e forças para realizá-lo. Antigamente, avesso às manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. Mais à frente, deixou-nos o aeróbus à frente de espaçoso edifício. Em poucos minutos achava-me diante do respeitável Genésio, um dos ministros do Ministério do Auxílio. Um velhinho simpático, cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Rafael apresentou-me fraternalmente. Ah, sim, disse o generoso ministro, é o nosso irmão André? Para servi-lo, respondi. Tenho notificação de Laura, a mãe de Lísias, referente à sua vinda. Fique à vontade.
Nesse ínterim, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se, abraçando-me em seguida. Ou seja, o Rafael fez a entrega, digamos assim, do André Luiz, encaminhou ele até o gabinete do ministro Genésio, que foi esse o objetivo, e se retirou. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer: Clarencio falou-me a seu respeito. Clarencio é um ministro lá do Ministério da Regeneração, onde se encontra André Luiz, no momento afiliado, digamos assim, né? Porque ele passou pelo tratamento no ministério, nesse ministério. Quase sempre recebemos pessoal do ministério em visita de observação que, na maior parte, redundam em estágios de serviço. Compreendi a sutil alusão. Olha só, ele já deixou o gatilho, né? E obtemperei. Ou seja, ele fez a seguinte observação: Este é o meu maior desejo. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem o espírito frágil, permitindo seja convertido a minha permanência neste ministério, permitindo, né? Em estação de aprendizado. Genésio parecia comovido com as minhas palavras e, valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos: Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito de graça misericordiosa do auxílio, talvez devido à constante intercessão de minha devotada e santa mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios sem nada produzir de útil. E mais à frente, né? Se possível, faça por obséquio, seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. Perdi muito tempo na vaidade inútil, fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Satisfeito, notava ele no fundo do meu coração a sinceridade viva. Quando eu recorrer ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Ou seja, ele não queria serviço para servir, ele queria serviço para alimentar, digamos assim, como ele diz aqui, né, que ele se encontrava ainda fortemente enredado pela teia da vaidade, mas queria serviço para demonstrar o quanto ele é capaz, o quanto ele é inteligente, o quanto ele é profícuo, etc, etc. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. Né? Ou seja, lembrando aqui, né? Ele não estava afeito à ideia do serviço silencioso, né? Daquele trabalho que ninguém vê ou poucos veem, entendeu? Mas é de valor pelo grau de entrega que a pessoa coloca, em benefício do bem. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então, o médico orgulhoso e respeitado, cego nas pretensões descabidas do egoísmo em que vivia, encarcerado nas opiniões próprias. Né? Aí mais à frente, né, o velhinho fitou-me surpreendido e perguntou: É mesmo você o ex-médico? Sim, murmurei acanhado. Provavelmente o ministro já tinha algum relatório prévio, né? E percebeu a transformação. Aí Genésio calou por momentos, como buscando solução para o caso, dizendo então: Louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nessa posição digna, ou seja, nessa nova posição, né? E como que preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, acentuou: Quando o discípulo está preparado, o pai envia o instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência, está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade, aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Ou seja, a mudança de atitude dele, né? Transformou bastante o cenário interno dele e até mesmo é, ao ponto de se tornar essa mudança perceptível às pessoas, né?
às outras pessoas. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera na realização do trabalho, né, de qualquer trabalho. É possível obter ocupações justas, portanto, porém, é preferível que visite, observe, examine. Ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta. Solicito a presença de Tobias antes que ele se dirija às câmaras de retificação. E em seguida ele explicou, atencioso, né? Tobias aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio em tarefa de observação. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Né? Ou seja, o Tobias chegou e ele falou: Tobias, aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio, que é o André Luiz, em tarefa de observação, ok? Estendi-lhe a mão enquanto o desconhecido correspondia, gentil, às suas ordens. Então o ministro continuou: conduza-o, evidenciando grande bondade. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo das nossas tarefas. Faculte-lhe toda a oportunidade de que possamos dispor. Prontificou-se Tobias, revelando a maior boa vontade. O ministro Genésio abraçou-me comovido com palavras de animação. Segui Tobias resolutamente. Atravessamos largos quarteirões, onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso, né? Espaços, como que espaços padronizados, né? Oficinas, né? Percebendo minha silenciosa indagação, o novo amigo esclareceu. Temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos, os artefatos em geral. Dá trabalho a mais de 100.000 criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo, através do trabalho, através do serviço. Daí a momentos, penetramos no edifício de aspecto nobre. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria, comunicando com os andares, os pavimentos inferiores. Desçamos, disse Tobias em tom grave, né? Já é uma indicação. E notando minha estranheza, explicou o solícito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que ali se reúnem não toleram ainda, esse ainda aqui sou eu que coloco, né? Os necessitados que ali se reúnem não toleram as luzes nem a atmosfera de cima, ou seja, a atmosfera de nosso lar. Então, se há um serviço a ser feito, ele precisa ser feito, que os trabalhadores se desloquem até o ambiente do serviço. Nos primeiros tempos de moradia, em nosso lar. Vou repetir. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral, Aliana, ou seja, na zona de transição entre a influência de nosso lar e a influência mais forte do umbral. Os necessitados que ali se reúnem não toleram as luzes nem a atmosfera de cima nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Ou seja, eles foram recém-transportados, recém incorporados ali àquela tarefa, e eles estão ainda numa condição de extrema sensibilidade. Por isso que fala aqui, nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Então, eles se encontram nas câmaras de retificação, que nos dá a ideia de uma zona de transição entre o umbral e a atmosfera, a luminosidade, o psiquismo mental, né, de nosso lar. Então, com isso, concluímos o capítulo de hoje. Agradeço a atenção de todos. Bom, meus irmãos, foi um capítulo de natureza um pouco mais expositiva, explicativa, né? Mas mesmo assim com informações muito interessantes. Lembrando sempre que esse relato, né, foi psicografado por Chico Xavier há cerca de 80 anos atrás, ok? Então, é possível se pensar, se em 80 anos tanta coisa mudou aqui na superfície do planeta Terra, quanta coisa pode ter mudado na configuração, né, e na estrutura de nosso lar e dos serviços de nosso lar. Então, o que eu quero dizer com isso? É que não fixemos a nossa mente
dizer é assim, é desse jeito. Não cristalizemos esses conceitos, né, em nossa mente, em nossa memória, mas entendamos como funciona esse intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual após a morte. Que possamos entender os processos, como a vida flui após o processo do desencarne. Isso é muito mais importante, porque isso vai nos preparar não só para o período, para o momento quando vier a nossa próxima passagem, mas também para as outras passagens que acontecerem em vidas futuras, encarnações futuras. É muito mais interessante a gente entender como a coisa funciona do que ficar gravando, memorizando, é, sedimentando a mente em passagens, em crenças e visões, em estereótipos, em imagens, que seguramente aquelas estruturas, aquele cenário vai se mudar, né, vai ser mudado ao longo das décadas, dos séculos, e é possível que já tenha sofrido até mesmo sugestivas mudanças, ok? Então, meus irmãos, vamos aprender sobre a natureza do serviço, sobre, como o próprio André Luiz refletiu na lição de hoje, né? A oportunidade de mudar de perspectiva mental, de postura interna frente a, a possibilidade de conhecer algo novo, um ministério novo, uma zona de trabalho nova. Ok. Então, meus irmãos, agradecendo a presença de vocês, agradecendo a presença, né? Ou seja, alimentando a gratidão em nosso pensamento e em nosso coração pela presença dos nossos guias e mentores, os espíritos simpáticos, né? Os mentores da casa, os espíritos simpáticos aos nossos trabalhos, às nossas atividades, que possamos agradecer, alimentar essa alegria, esse sentimento de paz e de harmonia em nossos corações, em nossas mentes, e que essas energias possam alcançar outras mentes e outros corações, e que eles possam encontrar a paz, o entendimento, a saúde integral, que assim seja. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Até sábado que vem, se Deus quiser. Um grande abraço.